Boa tarde. Hoje, 30 de junho de 2025, reiniciaremos a nossa leitura do Apocalipse de João, página 192. Mas só lembrando que nós faremos uma pausa no dia 14 de julho, né, do nosso semestre, e retornaremos dia 11 de agosto. Bom, então vamos lá. Página 192, Apocalipse de João. Vimos que o homem percorre 343 estados. Porém, agora a coisa se torna mais complicada. Oba! Ao nos darmos conta de que o assunto não termina aqui. No âmbito de um estado de forma, o homem ainda deve passar por diversos estados. O atual estado de forma físico foi precedido por outros 3, e será também seguido por outros 3. Mas agora o físico, por sua vez, atravessa 7 estados. E estes são apenas os 7 dos quais falamos nos dias anteriores. O primeiro, em que o Sol ainda está ligado à Terra. O segundo, em que ele se separa. O terceiro, em que a Lua se afasta. O quarto, o da humanidade Atlante. A humanidade Atlante vive no quarto período evolutivo do estado de forma física. Com isso, temos, para cada estado de forma, os assim chamados 7 estados de raça, ou períodos, embora a expressão raça valha somente para o nosso estado, período mediano, o Atlântico. E agora, nós próprios temos o 5º estado, aquele em que vivemos, o período pós-Atlântico, situado entre o grande dilúvio Atlântico e a grande guerra de todos contra todos. É nesse período que nós vivemos. Depois se seguirá outro, o 6º, e depois o 7º. No Apocalipse de João, o 6º período nos é indicado por meio dos 7 selos, e o 7º selo por meio das 7 trombetas. Depois, tudo passa ao plano astral. Esse é o nosso novo estado de forma, que novamente terá 7 estados. Nosso esquema ainda não chegou ao fim. Devemos subdividir novamente em 7 estados, cada um dos que transcorrem entre um acontecimento, como o grande dilúvio, e a guerra de todos contra todos. Ao 5º estado correspondem à época cultural hindu e à época cultural persa, a época cultural babilônico, assírio, egípcio-judaica, a época greco-latina, a nossa época, e depois a 7ª, indicada no Apocalipse como a comunidade de Filadélfia. E, finalmente, a 7ª época cultural encerra o ciclo. Bom, para vocês não ficarem muito desesperados, existe aqui no fim do livro, é a última página, um grande esquema. Olha aqui, ó. Aqui no final do livro tem um grande esquema. Eu vou fotografar e vou mostrar aqui na... O meu está todo já pintado. Eu pintei de cores, porque eu entendo melhor as cores, quando, para mim, fica mais claro. Então, você quer que eu fotografe o meu, Gui, que está aí colorido? Acho que fica mais fácil de entender. Você que sabe, irmã, eu já estou aqui até já fazendo a produção. Mas vai falando. Então faça, então põe. Então, isso tudo que ele explicou nesse esquema, aliás, esse esquema ele tem que ser lido assim um pouco, começa assim, ó. Aqui explica, tem um que ele explica, olha, eras planetárias, 7 estados de vida, 7 estados de forma, 7 princípios ou períodos, ó. É praticamente para você ler assim, deitado, viu, Gui? Tá, eu vou tentar deitar aqui, peraí. Não, deixa assim mesmo para as pessoas verem, mas bom, a dica é você... Vamos lá, ele está na tela aí, mãe. Então, é isso aí. Ele faz um hiato aqui no meio, ó. Sim, ele inclui o período da Terra aqui com os 7 estados. A Terra, então, você vê, esses primeiros aqui são os planetários, e depois entra os 7 períodos
de consciência. Uhum. Depois entra os 7 períodos, quando você vira a tela assim. São os 7 Estado de consciência, depois os 7 estados estados de de vida, vida. as rondas, Aí 7 estados de forma, os globos, e é, os 7 raças principais, os períodos. isso. Então, isso tudo que ele falou em palavras está nesse esquema aí. O que eu fiz foi pintar cada estado desse de uma cor. Então, você vê que um encaixa no outro, né? Tá. Só para eu entender melhor. Eu Nós estamos exatamente aqui na 5 contemporâneo de Sartre. Nós estamos aí. Exatamente. 5 contemporâneos de Sardes. E é tão interessante que isso é tão real, né? Porque o que a gente está vendo hoje é a fala, eu peguei essa fala aqui num grupo de estudos que a gente faz aqui, sobre a fala do Netanyahu, quando ele diz assim, né? Primeiro a força, depois a paz. Né? Foi muito interessante, porque isso é um pensamento que, com certeza, leva a isso que a gente chama de paz, mas esse conceito de paz antigo, né? Claro, se você ainda é uma pessoa que falou assim, é claro, antigamente ela foi criada assim, né? Falou, minha mãe colocava a cinta na porta da casa, pendurava o cinto. Mostrar força, né? Então, assim, tinha uma paz absurda em casa, porque e o medo, né? E a gente vê como hoje, né, para muitas pessoas, graças a Deus, essa força não é pela força que a gente vai fazer a paz, né? E como é um pensamento antigo, brigando ainda com esse olhar novo que ainda não chegou. Não, e a força tem a ver com o que ele fala aqui, que nós estamos ainda no tempo do corpo físico, da matéria, não é? Ele ainda fala, nós estamos no mineral. O mineral ainda você precisa empregar a força, não é? Porque ainda está nesse estado da matéria. E quando você passar para esse outro estado, que o próximo estado é o que ele chama de astral, não adianta força, porque não é mais no corpo físico, não é mais no mineral. Você precisa de outros entendimentos, é outra paz, é outro entendimento, não é? E assim, então, a gente não vai conseguir, nessa era, colocar esse pensamento, não? Como? Então, nesta era, não vai ser possível colocar este pensamento, segundo Steiner? Assim como você e eu estamos tendo pequenos vislumbres, é assim que acontece. Cada um de nós vai ter pequenos vislumbres. E aí isso vai se formando um todo na humanidade. E quando todos tiverem esse vislumbre, a gente passa para outra era. Entender isso aí, a gente não vai resolver os problemas. Vai resolver o problema desta era, deste estado de consciência, entendeu? A gente vai passar aqui e vai mover uma categoria só, tum, mais nada, entendeu? Mas esse é uma questão da nossa era. Isso que é o problema da nossa era. Porque a gente tem a sensação que quando resolver, vai ter paz mundial. Nada. É assim. A gente está vendo que não é assim, né? Vai ser a paz do estado de consciência, do estado de matéria, do mineral. É esse momento a gente resolve. A gente não resolve coisa dia a dia. Aqui vai ser a mesma coisa. A gente vai resolver coisas de estado em estado. Nós não temos capacidade para resolver mais do que isso. Isso é a conclusão que eu estou chegando lendo este livro. Né? Que nós não temos condições, nós estamos trabalhando ainda com as ferramentas que temos. Né? Como se estivéssemos na Idade da Pedra, não só tinha aquelas ferramentinhas de pedra, era com aquilo. Agora a gente só tem esse tipo de consciência e esse estado. Não podemos dar um grande passo. Não vai, é pequenininho, é baby steps. Pequenininho que a gente vai dar, é esse. Parece grande, né, para o momento que a gente está vivendo, né? A paz mundial. Mas não é individual que tem que ser o crescimento. Cada um de nós tem que fazer esse pequeno raciocínio que você fez. Eu também pensei,
E aí vamos falando, boca a boca, vamos conversando, vamos discutindo, aí tum, a gente acende a luzinha. E assim vai. E a realidade é inversamente oposta, né? Porque junto com essa visão de poder, a paz pela força, vem aquela ideia que Israel é um lugar escolhido e inexpugnável, né? Então, nada penetra no sistema de defesa deles e parece um sonho, né? É uma coisa totalmente irreal e que eles estão tentando mover uma coisa assim que não existe, né? É engraçado que é o contrário do que a gente está falando aqui, né? Então, a gente realmente se move por uma coisa bem esquisita. Olha, talvez seja o momento de ler os evangelhos, porque a grande discussão agora, que eu tenho lido, é se Israel é ou não o povo indicado de Deus. É o povo indicado de Deus, tá bom. Só que agora, então, por isso ele tem que ficar na terra que ele quiser? Ele tem que voltar para lá e todo mundo tem que se curvar? Isso continua a vontade de Deus? É uma questão que está sendo apresentada por várias pessoas, né? Mas os argumentos, eles são muito mágicos, né? Eles são mais terraplanistas do que qualquer outra coisa, né? Mas, Gui, eu quero dizer o seguinte, nós agora vamos ler os evangelhos, quer dizer, a palavra. Não. Onde é que está escrito isso? O Steiner fala o seguinte sobre o povo de Deus. Esse povo foi escolhido, sim. Para quê? É muito bonito, muito bom a gente ler os evangelhos. Para que fosse ali nascido o Cristo, preparar o corpo físico, uma raça que foi preservada, para que ali nascesse Jesus, que depois receberia o Cristo. A pergunta é, daquela raça saiu um grupo que recebeu o Cristo. E os outros que não receberam? E os outros que não receberam? E os fariseus, onde é que eles estão? E os que crucificaram Cristo, onde eles estão? Porque não foi todo o povo judeu, não foi que recebeu o Cristo. Até hoje eles estão esperando o Messias. Mas para nós já foi resolvida essa questão. Então, no momento que veio essas duas linhagens, né, que foi a linhagem de Maria, que Steiner explica muito bem, e a linhagem de José, que foram dois seres escolhidos para a linha natânica e a linha salomônica, e aí foi feito um corpo muito especial para receber o Cristo. Pronto, a missão daquele povo está cumprida. Agora é um povo comum, como outro qualquer. É meu entendimento. Meu entendimento. Porque depois o que aconteceu com esse povo? Ele foi obrigado a se espalhar pelo mundo. Se você lê a história, a partir dali, caem os impérios, desmonta tudo, dá um tipo de um pralaia na história, não é? Arrebenta o Império Romano, arrebenta, e todo mundo, salve-se quem puder, saiu todo mundo. Eles foram espalhados pelo mundo todo. Né? Mas uma das coisas que mais as características do povo judeu é que eles conseguem fazer o Estado se tornar laico de maneira assim, bem objetiva. Não existe mais o que eu estou falando para você, que não existe mais povo judeu, existe a religião judaica. Isso. Não existe mais. Aquelas pessoas que saíram se misturaram. Umas se misturaram com os europeus. Diáspora. Isso. A partir dali... Mas esse projeto de Israel, essa história de Israel, é justamente para você criar uma burocracia em torno desse povo. Uma burocracia de Estado. Né? E agora, assim, o que me admira muito é o cara falar que ele é escolhido de Deus e combater uma teocracia. Achar que, sabe, é um todo contraditório. Qualquer teocracia está fora do
do projeto, digamos, que a gente está... O olhar que a gente tem aqui, segundo Steiner, da história, é completamente diferente. Sim. O Steiner não está nem aí para governos, para países, para povos, né? Ele vai explicando tudo direitinho. E esse grande movimento da humanidade, a gente sempre tem que pensar isso, esse grande movimento, né? Olha só que interessante a imagem que me veio agora. Ao mesmo tempo em que lá no Oriente houve uma diáspora, porque não foi só o povo judeu que sumiu. Onde é que estão os fenícios? Onde é que estão aqueles... E os persas? Entendeu? Aquilo foi uma grande diáspora. Ao mesmo tempo, apareceram as Américas e as pessoas vieram para cá e misturou de novo aqui. Vocês já pensaram nisso? Aqui não segura um povo. Aqui você não continua, você pode chegar aqui e virar assim, o país ser importado e colocado aqui. Não existe isso aqui nas Américas. Aqui é mistura, e mistura com quem está aqui. E todo mundo mistura. Tanto da América do Norte como a do Sul e a Central. Eles lá estão querendo fazer uma outra coisa, os americanos do Norte. Mas aqui embaixo a gente sabe que é misturado, a gente sabe, todo mundo tem, a gente quase que tem orgulho dessa mistura, né? Eu vim, meus pais, meus avós vieram de tal país, mas aqui somos todos brasileiros, não é? Não tem essa... Parece que assim, houve uma captação aqui, né? O contrário da diáspora, não é? Aquilo lá espalhou e aqui reuniu. Para quê? Para quê quais são os desígnios aqui de nós? É interessante a gente pensar isso historicamente e espiritualmente, né? Qual é essa missão de receber todos os povos aqui e de formar? É uma outra raça que a gente está formando. O Darcy Ribeiro chamava o Brasil de Nova Babilônia. Não deixa de ser, né? Isso aí. Muito bem. Bom, então, vocês depois, quem quiser se aprofundar este parágrafo que acabamos de ler, este parágrafo está descrito aquele esquema lá do fundo, tá bom? Ajuda a compreender melhor, tá? Tá bom. Então, vamos continuar, Luiz. Ok, vamos lá. Portanto, ao pensarmos em toda a evolução constituída por muitos desses pequenos estados, que, no entanto, ainda são suficientemente longos, temos 7 vezes, 7 vezes, 7 vezes, 7 vezes 7 dessas etapas evolutivas, equivalente às das antigas culturas hindu ou persa. Assim, de Saturno a Vulcano, o homem atravessa o seguinte número de diferentes estados. 7 vezes 7 vezes 7, que dá 343. 343 vezes 7, que dá 2.401, e 2.401 vezes 7, que dá 16.807 estados. Vemos, pois, como o número 7, presente na construção de períodos sucessivos, domina toda a evolução. Assim como os sons musicais progridem de oitava em oitava, também todo o futuro transcorre em oitavas evolutivas. Lembramos agora que temos 7 dentre esses 16.807 estados, e nosso período inclui o grande dilúvio atlântico e a grande guerra de todos contra todos, e que também no período atlântico tivemos 7. Mas lembramos também que desses 7 estados do período atlântico, o homem percorreu 4, em condições totalmente diferentes do que nos 3 posteriores. Portanto, agora sabemos que estados são esses e como devemos contá-los. Durante o período atlântico, o homem atravessou 4 desses muitos estados, sentindo-se como uma alma do grupo, que referimos como sendo águia, leão, touro e homem. Durante essas 4 raças fundamentais do período atlântico, pouco a pouco, o homem elabora essas 4 almas de grupo. Como sempre, há raças que remanescem, tal qual, por exemplo, a hindu ficou para trás, apesar de outras posteriores terem evoluído.
os fatos se entrelaçam. E de outros posteriores terem evoluído também permaneceram as 4 cabeças, que no início do período cultural atlântico indicavam as almas de grupo. Temos então essa besta de 4 cabeças. Eu quero fazer agora aqui uma paradinha, que eu quero falar um pouquinho sobre o número 7. Eu quero ler primeiro o que o Steiner fala sobre o número 7, né? Um momentinho. Eu vou abrir o meu texto aqui. Vocês sabem que eu trabalho com as mandalas e que eu faço esse curso das mandalas, escrevi o livro das mandalas, né? E é muito baseado nesse estudo dos números. Não é numerologia, viu, gente? É ciência dos números, e eu me baseio em Pitágoras. É uma visão filosófica dos números. E mais aqui eu começo cada capítulo com uma citação do Steiner. Então, vamos aqui ver o que ele diz no número 7, que eu vou ler um texto do Steiner. O número 7 é o número da perfeição. Isso fica claro no próprio homem. Como criatura, ele está no 4, está no 5, na medida que ele possa ter sido bom ou mau. Mas se ele quiser desenvolver tudo que está contido nele como embrião, então ele se tornará um 7-membrado, um ser perfeito. O número 7 domina no mundo as cores do arco-íris, domina o mundo dos sons na escala. Em tudo, em todas as áreas da vida, o número 7 se apresenta como um tipo de perfeição. O que ele quer dizer assim sobre esse tipo de perfeição? É que o número 7 ele se apresenta como um número que manifesta um grupo, entendeu? Por exemplo, as 7 cores, elas são, cada uma é uma, independente da outra, mas as cores não existem sem as outras. As cores dependem umas das outras. As cores pertencem ao mundo da luz. Elas são derivadas quando a luz entra nas sombras. Cada cor é um turvamento da luz por uma pequena sombra. Então, nós temos esse grupo, que no fim vira o arco-íris, que é a refração, para falar cientificamente, a refração da luz. Mas, espiritualmente, é um grupo de cores que funciona sempre junto. Uma cor sempre puxa a outra, né? Você nem veria, se não, o mundo como realidade, como imagem, se uma cor não puxasse a outra, né? E a mesma coisa o mundo dos sons, são 7 notas. Também é uma parte do espectro. É um espectro luminoso, é um espectro sonoro. Isso, quando a gente estuda ciência, física, a gente estuda isso. Nós vemos uma parte, é a parte visível agora. Nós estamos vendo esses 7 que são visíveis agora, nesse nosso momento. E as cores, os sons também. Você vê, os animais, eles ouvem sons que nós não vimos, né? Então, 7 sempre é um grupo de fatos que tem a ver entre si. É um número que tem uma relação. Não existe uma coisa, não existe assim, um fato, não. Vem sempre 7. Faz assim, a nossa biografia. Um ano só não quer dizer nada. Quando você junta 7, você vê que ali, naquele espaço de 7, aconteceu uma coisa. Então, por isso que ele está dizendo que o universo é permeado de 7, né? Nós vemos aí os 7 dias da semana, né? Toda essa coisa assim, a gente vive naturalmente esses 7, não é? Os 7 ciclos da vida, né? Biograficamente, né? Quando faz 7,
caem os dentes lá, 5, 6, 7, né? Você está pronta para alguma coisa. Depois, 14, você passa pela puberdade. E assim você vai vendo o corpo obedecendo essas regras. Então, esse é, quando ele dá essa ênfase no número 7, é porque um 7 está sempre um grupo de 7 coisas. Não é 8 laranjas, são 8 laranjas. 7 não poderia nunca ser laranjas, tá? Eles são uma sucessão, né, de cores. Seriam 7 tipos de laranja diferentes, formando a imagem laranja, entendeu? Então, assim, é interessante. Tem uma coisa linda que eu gosto de contar, são as 7 maravilhas do mundo. Olha só, não tem uma maravilha que é mais maravilhosa do que a outra. Elas são 7 maravilhas do mundo antigo. Elas têm o mesmo valor, entendeu? Você não fala assim, a primeira maravilha, a segunda maravilha. Você fala isso quando é o número 10, que o número 10 dá esse caráter. O primeiro, o segundo, o terceiro, sempre em relação a 10. Né? Mas 7 não. 7 maravilhas do mundo. 7 pecados capitais. Não tem um pecado que é mais forte que o outro. Os 7 têm o mesmo valor. Mary, Vale. e eu comprei o livrinho do Pai Nosso, e no Pai Nosso são 7 rogativas, né? Achei bem interessante também. Muito, Muito. Então, 7 chakras também, né? 7 chakras. Não tem assim, quando é 7, um não é mais importante do que o outro. Sabe? É um conjunto de coisas. Todas com o mesmo valor, todas com o mesmo peso, e que uma depende da outra. É um conjunto. É como se fosse uma pequena orquestrinha tocando, né? Onde nenhum se sobressai. Aquilo, né? É muito bonito esse valor do número 7. Né? Tem uma força em si. Né? Tá bom, vamos continuar. E Jesus também fala, né, quando pergunta quantas vezes é para perdoar, ele fala 7, ou 7 vezes 7, ou 70 vezes 7, acho que ele usa essa expressão. Acho que é 70 vezes 7. É muito forte esse número, viu? É muito forte. Vamos lá. Ora, Pode falar. quando começou a se enrijecer, partindo do etérico em direção ao físico, o homem formou ao mesmo tempo 4 diferentes membros do corpo, conforme sua alma ligada a 4 grupos. E pelo fato de a precedente consciência da alma de grupo se transformar em consciência individual no início da 5ª época atlântida, ocorre no homem uma confluência dos 4 elementos anteriores. Ele traz em si as 4 cabeças, somando-se à sua própria cabeça, que surge progressivamente. Esta é constituída pelas 4 cabeças de grupo, ao se desenvolver no decurso da 5ª época. Correspondendo a essas 4 cabeças, o homem tem 4 partes do seu corpo físico. Estas são inicialmente os 4 chifres, de modo que os senhores podem pensar assim. Por ter sido um homem etérico, o ser humano possuía 4 cabeças de animal. Somente a última já é o animal homem. Pois isso o que significa? Ele possuía 4 cabeças e cada um dos sistemas de forças correspondente a uma dessas cabeças formou órgãos físicos. Ontem vimos que um dos sistemas de forças formou o nosso coração, e foi exatamente aquele que está relacionado com a cabeça do leão. Os órgãos individuais do homem são como condensações dos correspondentes membros do corpo etérico. Assim pensa o autor do Apocalipse. Segundo conclui, o que é físico é expressamente do etéreo. Do mesmo modo, os senhores poderiam concluir que a pele se espessa e forma uma calosidade. O autor do Apocalipse conclui que o homem existe etericamente, e isto se espessa tornando-se físico. E como o homem existe de 4 modos, em 4 almas de grupo, formam-se 4 desses espessamentos. Estes constituem seu corpo físico. E é esta a razão pelo qual é denominado chifre aquilo que no corpo físico corresponde ao corpo etérico. O chifre é espessamente caloso.
designa o homem de modo como justamente veio a ser na quarta época do período Atlântico, como um animal com 4 cabeças e 4 chifres. Ele está falando tudo isso, é sobre o quinto selo, viu? Se vocês quiserem acompanhar a figura, é a figura que está no quinto selo. Ele vai descrever essa besta que está no quinto selo. Tá. Pode continuar. Então ele evolui para um ser humano individualizado. Esse processo tem início nas proximidades da atual Irlanda. O homem atravessa as 3 últimas épocas de maneira a ter a disposição para o ser humano portador do eu. Acompanhando-se exteriormente o curso de sua evolução física, vê-se que, inicialmente, ele já não forma um corpo animal, e sim se eleva ao grau humano. Desenvolve cada vez mais seu caráter de humanidade até acolher o princípio crístico. Observando o homem atual, diremos que ele não foi sempre tal qual se nos apresenta hoje. Para se tornar o que é, ele teve de atravessar 4 almas de grupo animais. Teve de estar encarnado em corpos que correspondem às atuais figuras de leão, de touro, de águia e de homem. Depois ele elevou a um nível superior e se tornou cada vez mais antropomórfico, enquanto desaparecia a imagem da anterior alma de grupo. Esta não se faz mais presente, e o homem assumiu a natureza humana. Mas agora os senhores devem ter bem claro um importante acontecimento, ocorrido quando o homem se tornou antropomorfo. Um acontecimento da maior importância, sem cuja compreensão jamais se poderá entender o Apocalipse de João. Até esse acontecimento, quando então o homem passou a possuir uma alma humana, estava totalmente oculto ao seu olhar tudo o que mais tarde viria a se revelar. O homem tinha uma espécie de consciência obtusa, crepuscular. Quando acordava de manhã, via tudo como envolto por névoas, e quando adormecia se encontrava no mundo espiritual. Este lhe aparecia em imagens, pois essa é a natureza do mundo espiritual. Quero agora descrever-lhes algo a respeito do que acontecia antes de o homem passar fisicamente ao estado humano, antes dele alcançar a plena consciência do eu, após deixar o estado anímico grupal. Posso fazer uma pergunta? Pode. Quando a gente fala de consciência grupal no homem, né, a gente não pode dizer que ainda existe esse processo nos dias atuais, porque o Freud vai falar dessa mente coletiva grupal, né? Então, quando a gente pega, por exemplo, né, nos estudos do Islã, estou falando da parte fundamentalista, né? A gente vê não operando na individualidade, sim em um grupo muito fechado. Ou quando a gente pega, sei lá, jogos de futebol, quando dá aquelas confusões na saída, eles perdem a consciência individual e opera, principalmente nas questões de violência ou de expressões religiosas, né, que às vezes dá aqueles êxtases, assim. A multidão, quando existe uma multidão, quando os homens se juntam, eles ficam com essa consciência grupal, volta, né? Eles ou então no momento da adolescência também, né? Exatamente. Esse movimento de Cardume também. Então, isso que ele fala é o que a psicologia também fala desses processos de consciência de grupo. É a mesma coisa. Tá. Só que ele fala que isso é um estágio que o homem estava antes de ter a consciência, o preparo para o eu. O homem passa a ser verdadeiramente homem quando ele fica no individual, quando ele adquire essa, que é a nossa consciência diurna, que ele já falou antes, né? Então, quando o homem se junta e faz aquele bando, ele regride. Ele não perdeu isso. Ele não perdeu a consciência grupal, né? Ela volta quando você está em grupo. E, principalmente, aí agora é observação minha, quando é um grupo que é atacado. Não tem essa coisa? Agora nós vimos, o país é atacado, o povo se junta. Até quem é
de um lado, de outro, não tem mais partido, não tem nada, é todos contra todos, né? Todos se juntam para receber o grupo mais forte. É aquela coisa, eu sozinho não sou nada, mas o grupo é mais forte, né? Então, volta essa consciência grupal, muito forte, nos momentos de perigo, né? Nos momentos de perigo. Acho que podemos continuar. O que o homem vivenciava na Terra constituía apenas em certo número de experiências. Depois, ele adormecia. E durante o sono, com uma consciência obtusa, estava no mundo espiritual, onde vivia entre deuses e espíritos, podendo o reflexo disso ser encontrado em mitos e lendas. Lá ele presenciava imagens portentosas. Por exemplo, a cena em que se encontrava dois outros seres que lançavam pedras atrás de si, sendo que as pedras jogadas surgiam da terra outros seres semelhantes a eles mesmos. Tratava-se de experiências que o homem ainda vivia durante toda a quarta época do período atlântico. Se quisermos expressar isso nitidamente, deveremos dizer que a reprodução humana não acontecia durante a consciência de vigília, mas durante a consciência de sono. Quando estava no mundo espiritual, fora do seu corpo físico, o homem, nesse estado de consciência em que tudo lhe parecia imagens, em movimento, por assim dizer, o que deveria acontecer em termos de fatos voltados à reprodução. E todo o ato reprodutivo estava envolvido pelo espiritual, aparecendo-lhe na imagem do lançamento de pedras atrás de si. Todo ato reprodutivo permanecia envolto em consciência espiritual, situado atrás da consciência diurna. O homem nada sabia a respeito da sexualidade. Na consciência diurna, ele não se via como existindo em dois gêneros, e sua alma permanecia intocada por pensamentos relativos a sexo. Não que este não existisse, ele existia de fato, mas repousava na obscuridade de uma consciência espiritual e não existia para o homem durante a consciência diurna. Isso parece muito a poluição noturna, né? É verdade, Assim, é um estado adolescente mesmo, isso tudo é envolto de uma mágica, essa parte do... E é interessante essa imagem jogando pedras para trás, né? E isso formava outros seres humanos, né? Interessante essa coisa, né? Dessa reprodução a partir da matéria, mas a matéria da terra, não é? Sim. Que como na Bíblia, né? Que ele soprou o barro, né? E fez o homem. Então tem sempre essa relação do homem vindo dessa matéria, né? Interessante. Vamos continuar, então. Somente com a conquista do primeiro rudimento da consciência do eu é que o homem se torna consciente da sexualidade. É o momento em que, na Bíblia, nos é relatado que Adão e Eva se apercebem de existir algo como a sexualidade. Esse importante e dramático momento tem de ser situado nesse ponto da evolução terrestre. E se retrocedermos com o olhar clarividente à época anterior, só veremos o homem aquilo que constitui os instrumentos do espírito. O resto simplesmente não era para ser visto. O homem só era visível em sua configuração superior. A partir do momento citado, começou-se a ver o homem inteiro. Agora nos é compreensível por que os seres humanos então se cobriram. Antes, eles nada viam que tivessem de cobrir. Foi assim que o homem saiu gradualmente para o exterior. E se considerarmos a figura exterior do homem como a condensação do etérico na quarta época atlântica, temos, além das 4 cabeças das almas de grupo, os 4 chifres. Agora, contudo, para as 3 últimas épocas atlânticas, começa a se desenvolver no físico uma dualidade. Para cada etapa em que deveria formar-se mais uma cabeça de alma de grupo, formou-se uma dualidade física, a das partes masculina e feminina.
Durante as primeiras 4 etapas, temos o homem constituído de 4 cabeças, sendo a parte etérica espessada com 4 chifres. Agora, temos 3 cabeças seguintes, que não são visíveis, que a figura humana exterior as absorve, e elas não chegam a se apresentar. Essas 3 cabeças etéricas são perceptíveis apenas ao clarividente. 3 cabeças etéricas, as 3 principais cabeças humanas, cada qual com ao seu lado 2 chifres como sombras duplas. Quando irrompe o dilúvio atlântico, temos 7 cabeças de espécies ou de almas de grupo, cujas 3 últimas aparecem sempre de modo a ter sua parte física em dupla feição, sempre como masculina e feminina. Disso, os senhores concluem que, ao final do período atlântico, mesmo os elementos mais tardios permanecendo invisíveis, toda a natureza das almas de grupo, o homem, possui 7 cabeças e 10 chifres. As primeiras 4 cabeças não exibem chifres divididos em partes masculinas e femininas, enquanto as 3 últimas possuem essas partes separadas. Segue? Segue. Alguém tem alguma dúvida? É porque, assim, é tão descritivo e ele descreve como se ele estivesse vendo, né? Então, a gente quase não tem nada o que perguntar, nem o que pensar, não é? Vocês têm alguma coisa, alguma dúvida? É tudo invisível. Só os antropósofos veem. Então, aí... Claro, evidente vem. Não, então, mas me lembra muito aquela piada, né? Ela morre, né? Enfim. São daquelas coisas assim que a gente tem que concordar, tem que falar, vai fazer o quê, né? Porque é uma imagem, aí vocês veem no 5º selo, né? Como é que é a imagem. É uma imagem realmente que nós nunca vimos, né? Essa imagem do 5º selo, né? Que tem aqui, ó, cada ser desse com um chifre, tem o outro com os 2 chifres, né? Os últimos 3 têm 2 chifres. Então, é tudo assim, daquele mundo clarividente e muito, eu acho assim, tudo também um pouco metafórico, né? Aquela coisa assim, bem metafórica. Então, só nos resta continuar, não é, Gui? Se alguém não tem alguma pergunta... Não, pior que ninguém tem a resposta, né? Alguém pode ter pergunta, mas não saberia como responder. Já dei, assim, o meu máximo. Já dei. Bom, estamos concluindo esse capítulo, estamos concluindo. Vamos lá. As 7 cabeças e os 10 chifres estão contidos no homem. Mediante o acolhimento do princípio crístico, ele agora deve elaborar tudo isso de maneira que seja, por assim dizer, destruído. Pois hoje, a cada vez que o homem morre, em seu corpo astral são bem visíveis as 7 cabeças e os 10 chifres. Só que isso é mantido coeso como borracha plasmada adequadamente. Suponham que durante essa época o homem se enrijecesse contra o princípio crístico e chegasse ao momento da grande guerra de todos contra todos, sem ter tido a experiência do Cristo. Chegasse lá tendo repudiado o Cristo. Então, quando a Terra passasse ao plano astral, o que tivesse permanecido no ponto alcançado por ele, e que ele deveria ter transformado, irromperia em sua forma antiga. A besta reapareceria com as 7 cabeças e os 10 chifres, ao passo que, para aqueles que tiverem acolhido o princípio crístico, a sexualidade terá sido superada. Os enrijecidos provavelmente manterão a sexualidade dos 6 chifres, e, em sua totalidade, surgirão com uma besta de 7 cabeças e 10 chifres, que foram predispostos no período atlântico. Eles poderão ser transformados pelo acolhimento do impulso crístico, mas se o Cristo for repelido, eles permanecerão e reaparecerão
na época indicada pelo esvaziamento das taças da ira, e a terra, por assim dizer, aparecerá dividida em duas partes. A parte em que os homens de Cristo, em suas vestes brancas, surgem como os eleitos já no tempo dos selos. E a outra parte em que os homens aparecem na figura da besta com as 7 cabeças e 10 chifres. Surge depois uma outra besta, com 2 chifres, simbolizada pelo número 666. Bom, temos ainda meia hora para Então vamos continuar um pouquinho, não é? continuar. Aqui, vamos entrar no capítulo 11, não é? O que vocês acham? Vamos lá. Vamos lá. Pode ser. Pode ser. Aproveitar, né? Sim. Então vamos lá, capítulo 11. Número 666. Sorat, o demônio solar. A queda da Babilônia e as bodas do Cordeiro. A Nova Jerusalém. Micael vence o dragão. Isso. Nós acompanhamos a evolução da nossa Terra até vermos como, depois de diversos eventos notáveis caracterizados pela abertura dos 7 selos e o ressoar das 7 trombetas, futuramente a Terra passará a uma espécie de estado espiritual, com todas as suas entidades. Serão excluídos somente os que tiverem recusado a acolher o princípio crístico, sendo que a recusa deve ser vista, sem dúvida, no sentido de uma oposição espiritual enérgica, malévola e ininteligente. Quando a Terra tiver assumido sua forma astral espiritual, naturalmente essas entidades tampouco poderão existir numa substância material grosseira, digamos, terrosa. Mas no tempo que se seguirá ao ressoar das trombetas, no tempo que caracterizamos como o derramamento das taças da ira, também elas passarão a formas astrais. Porém, sua natureza inferiorizada, aquilo que lhe é próprio, por não terem eles acolhido o princípio do Cristo, se exprimirá no plano astral no fato de elas possuírem essencialmente aquela feição animalesca que caracterizamos como sendo a besta de 7 cabeças e 10 chifres. Ora, tudo que foi dito, os senhores puderam deduzir como é a relação entre o que denominamos cabeças e o que denominamos chifres. Porém, em suas almas permanecerá uma questão, porque é denominado chifre justamente aquilo que surge no corpo físico como este ou aquele órgão. Porque, afinal, se designam como chifres os órgãos físicos e seus resíduos no astral. Quando a Terra se tiver tornado astral, é facilmente compreensível que as pessoas não tiverem acolhido em si o princípio crístico, devam recair no estado em que o homem estava antes de poder tornar-se partícipe no princípio crístico. Antes o homem era um ser não individual, com uma alma de grupo, e vimos que durante as primeiras 4 épocas do período atlântico, ele era dotado das almas de grupo, que, de maneira correta, são simbolicamente representadas pelas cabeças de leão, touro, águia e homem, sendo que devemos representar a última como a cabeça de um homem animal. Portanto, sem dúvida, temos de pensar que o homem, ao reaparecer na Terra espiritualizada, sem ter se beneficiado do princípio do Cristo durante a nossa época, justamente por não ter contribuído para elevar suas antigas características de alma de grupo animal, reaparecerá, então, novamente em sua antiga figura. Não somente nesta, mas com outras cabeças que ainda terá atraído durante os períodos posteriores. Antes que ocorresse o grande dilúvio atlântico, as primeiras 4 épocas seguiram-se outras 3. Nessas 3 épocas, aquelas que mais tarde acolheram o princípio do Cristo também tiveram, de certo modo, a possibilidade de acolher em si outras 3 cabeças de almas de grupo, porém, as transformaram e elevaram a parte animal do homem a um nível superior. Eles aparecerão numa figura espiritualizada pela Terra também tiver sido. Os demais, aqueles que expulsaram de si o princípio crístico, aparecerão com 7 cabeças, por ter havido 7 períodos em que, antes do dilúvio,
o elemento animal foi formado. E pelo fato das últimas 3 épocas atlânticas terem dominado 2 sexos, em contraposição ao que aconteceu nas 4 primeiras, cada cabeça surge, por assim dizer, com 2 possibilidades, quanto à animalidade, com a possibilidade masculina e feminina. De modo que nessas últimas 3 épocas, cada cabeça surge com 2 chifres. Ao todo, pois, o homem surge com 10 chifres. É bem continuação do que a gente estava lendo, né? Ele agora está aprofundando, né? Ele está indo para frente. Já está falando dessa época em que a Terra vai estar espiritualizada. Só que o homem, quem está espiritualizado também, quer dizer, quem houve o entendimento, acolheu o Cristo, vai poder continuar. E quem não acolheu o Cristo, então vai regredir. Isso que eu estou entendendo. Essa forma seria a forma regredida do homem, né? Quando o homem vai se animalizar novamente, né? Vocês estão me entendendo assim também, ou tem alguma contribuição, alguma pergunta, uma dúvida? Eu acho interessante essa coisa da calosidade, né, dos corpos, né? É. E dessa evolução de cada cabeça animal sendo determinada por alguns órgãos nossos, né? É. Que nós temos essa flexibilidade mesmo, né? De um pouco águia com o olho, né? Um pouco coração do leão, um pouco do touro, né? E essa densificação que viram as cartilagens, os nervos, eu acho, os próprios órgãos, não é? Que eles são como uma densificação da carne, não é? A carne, ela é uma densificação do etérico, não é? É um espessamento, como ele fala, não é? Mas, assim, o que é curioso é justamente isso, né? Ele retornar ao estado anterior àquele que não evoluiu. Então, é como se fosse a oportunidade foi dada e não foi aproveitada, e por isso retorna. É igual adolescente, não é igual adolescente também, que você explica, aí não entende, aí depois que passa, aí com 30 era anos, isso. fala, puxa vida, é mesmo. É mesmo. Nossa, que coincidência, né? Nossa. Já ouvi isso antes, né? Já ouvi isso antes, né? Pois é. Então, eu acho que ele está aqui fazendo uma repetição, mas aprofundando mais detalhes, né? Vamos ver onde ele vai chegar, não é? Vamos continuar. Ora, alguém poderia dizer: eu compreendo muito bem que os homens que não trabalham em si para desfazer da feição que têm, a fim de levá-la a um nível humano, reapareçam na figura animal. Mas não compreendo porque agora se fala de chifres. É fácil compreender porque se fala de cabeças, mas por que se fala de chifres? Quero explicar porque não somente se fala, mas também se tem de falar de chifres. A expressão não é para ser entendida apenas simbolicamente, ela é realidade. De fato, os homens que falham em acolher em si o princípio crístico também aparecerão numa figura astral, mas por terem configurado seus impulsos de maneira a permanecer, de certo modo, ligados à alma do grupo animal, corpo astral, que então possuirão, os impulsos correspondentes aparecerão sob a forma de prolongamentos semelhantes a chifres. Trata-se de uma figura real. Quero, utilizando o exemplo de um órgão, esclarecer como ocorrerá o fato de um homem que não terá acolhido em si o princípio crístico surgir realmente com chifres, quando a Terra se houver espiritualizado. Tomemos, por exemplo, a laringe e a traqueia. Nós inspiramos e expiramos continuamente o ar pela traqueia. Essa é uma atividade que o homem exerce. No homem que se espiritualiza, essa atividade está a serviço do espiritual, enquanto o homem que não atende ao princípio crístico
que não se dirige a ele, uma atividade assim permanece relacionada às velhas forças pertencentes às 7 cabeças. Passamos um desenho esquemático para ilustrar o caso. No caso aqui, a laringe e o ar passando pela laringe. O ar penetra continuamente do exterior através da laringe. Todavia, os senhores sabem que o corpo astral do homem o envolve. A corrente de ar que entra estará sempre em contato com o elemento astral. Quando a Terra se espiritualizar, ficará evidente se numa pessoa a respiração terá estado a serviço do princípio crístico ou a serviço das forças inferiores, já existentes no mundo antes do princípio crístico. Se tiver o estado a serviço do princípio crístico, ela perderá a forma adaptada ao corpo de hoje. O próprio homem tem o poder de transformar tudo que é astral numa força superior espiritualizada. Se não tiver sido acolhido o princípio crístico, ele não estará mais em condições de eliminar da forma carnal o que hoje se adapta ao mesmo. A consequência é que depois do abandono, do desaparecimento da carnalidade, depois da eliminação da laringe física, permanecerá a forma do corpo astral que, com a respiração, sempre se insere na laringe. Essa forma continuará existindo sob forma de um chip. Sempre que no homem as forças astrais exteriores entram e saem, elas se adaptam à figura animalesca anterior. Isso significa que, quando passar a forma astral, o homem surgirá com verdadeiros chifres astrais. Trata-se de verdadeiras figuras astrais correspondendo precisamente à penetração da substancialidade astral durante a vida terrestre. De fato, no caso de tais imagens, nós não somos colocados diante de símbolos arbitrários. Eles têm a verdadeira configuração daquilo que um dia surgirá. Isso vale para compreender isso. Então, você precisa Olha, um pouco d'água. Me surgiu assim essas imagens de filmes fantasiosos, né, que aparecem aqueles, sei lá, aqueles monstros, aqueles vermes com aquelas bocas, aquelas coisas babentas, e que não tem, eles são como uma matéria visguenta, né? Parece uma matéria, não tem carne, não é, ou são escamas, a imaginação humana que eu quero dizer, que traz para a arte muitas vezes, né? A gente vê no cinema essas reproduções, e agora lendo me voltam aquelas imagens que eu vi em filmes, aqueles seres que são meio animal, umas lesmas, umas coisas esquisitas. O que vocês têm essas imagens também dentro de vocês? Vocês viram em filmes? É tudo fabricado Hollywood, né? Fabricado hoje em dia, né? No cinema. Mas eu acho que faz sentido, porque todas essas imagens, né, desses seres, subterrâneos ou do mar, né, eles sempre têm essa característica, e os chifres, né, os chifres é uma coisa muito interessante, porque aparece na visão dos místicos, né, todo esse mal, todo esse demônio, toda essa coisa, sempre. Vem essas, né, essas imagens assim. Eu estou pensando agora também nessa imagem do fogo, né? Que os dragões, fogo, ele está falando que vai passar ar na laringe, né? E aí eu estava pensando se vira fogo, aquela coisa que a gente vê. Estou pensando, estou deixando a minha imaginação solta, né? Porque os contos de fada, que tem aqueles dragões com aquelas línguas de fogo, né? Será que são esses animais que o ar não passa mais pela laringe, ele se transforma numa língua de fogo, né? Pode ser, né? De onde vem esse fogo, não é? É o ar expirado, né, dessa besta, né? É muito, muito forte essas imagens assim.
E é interessante que na medicina chinesa, o meridiano do coração, que começa no coração, dá volta em todo o corpo, e o último ponto dela é na ponta da língua, né? Olha. Então, tudo que sai da nossa boca, na medicina chinesa, não é da cabeça, não são dos pensamentos. É isso mesmo. Eu já vi uma palestra de embriologia, sob o ponto de vista antroposófico. Ele fala que as mesmas células que formam o coração formam a língua. Então, É isso. e aí o coração meio que sente o gosto do sangue, né? O paladar do sangue é compartilhado também. E deve ter uma ligação aí forte, não é mesmo? Interessante. 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 Muito complexo. Muito complexo. É para meditar bem, não é? Essa passagem aí, não é? Pensar um pouco nas imagens que a gente conhece da imaginação, porque isso aí a gente nunca viu, não é? E ele diz mesmo, é invisível, né? Ficará visível quando a Terra for espiritualizada, porque aí essa imagem não se sustenta no espiritual, não é? Ela vai se manifestar de uma outra forma, né? O homem vai mostrar a forma que ele teve realmente antes do Cristo, né? Forma bem primitiva, né? Bem primitiva. A gente pode fazer muitas relações aí, né? Aí, uma coisa que eu fiquei também pensando é o quanto isso aí, quanto a psicologia e a psicanálise falam desse mundo, quando fala desse mundo sutil, não é? Como está se referindo a tudo isso, né? É uma coisa que você não vê, mas está com a gente. Esses animais, esses chifres, essa forma primitiva, né? Seria assim aquele ego primitivo humano que é bem bestial, não é? Que é bem tem quase uma inteligência mais inacessível, né? No Rio de Janeiro tem um museu da... Ai, como que ela chama? Aquela arte terapia, aquela psicóloga... Nise da Silveira. Silveira. Tá, isso. Nise da Silveira. Quando você pega, ali tem os arquivos, né, das pinturas, né, de quando esses pacientes estão em surtos, né, e você vai ver muito dessas imagens, muito. São as imagens do inconsciente profundo, né? Será que é arquétipo? Não, né? Não são arquétipos. Não é arquétipo. É o que ele fala aqui, não são arquétipos. É o inconsciente. Aquele nosso inconsciente profundo, aquele das eras antigas, não é? Sabe o que eu penso? Aquele que a gente não acessa e que as pessoas que acessam são consideradas loucas, né? Abre, não é? Cai o véu e ela tem acesso, né? E tem visões terríveis, não é? Sim, que eles não conseguem voltar, por isso que a loucura não é entrar. O Steiner entra e sai, né? Então, algumas pessoas entram e saem. A loucura, nesse ponto de vista, é que o ego não dá conta e aí ele se estraçalha, né? E aí a pessoa é tomada. Tanto que ela conseguia, através desses desenhos, dessas pinturas, ela sabia quando que esse paciente ia começar a entrar em surto, e ali ela tentava fazer vários trabalhos, enfim, mas através dessas imagens, é bem impressionante mesmo, foi o que eu tive mais contato, assim, e são imagens muito parecidas com o que ele está narrando mesmo aqui, sabe? É uma coisa, forte. É reptiliano nosso, é nosso cérebro reptiliano, né? É aquele princípiozinho mesmo.
E só que o Steiner diz que a gente carrega isso, cada um seu está com o seu réptilzinho, entendeu? Só que é invisível, né? Muito bem. Nós já lemos hoje 10 páginas. Então, está bom, né? Vamos parar por aqui, não é? Bom, né? Faltam Tem 10 mais bastante 5. para pensar, não é? Deixa eu só colocar aqui, onde que a gente parou? Na página 202, no primeiro parágrafo, Compreender isso, né? você compreender isso. Está ótimo, está muito bom. Tá bom? Eu acho que a gente vai acabar antes das férias, viu, Gui? Ainda tem uns 3, né? Aqui tem uma leitura de alguns tem esses símbolos da evolução, os 3 logos da humanidade. Homero, a única coisa final que eu mesmo é entendi, 237. fala dos selos, Oi, desculpa. a única coisa que eu não entendi, quando você fala dos selos, ó, no 5º selo, aqui no livro, a minha imagem é essa, É essa mesmo. Olha o bicho aí embaixo. chifres. Não dá para ver muito os chifres deles, não. Tá, você olhando bem lá de pertinho, você vê, ó, bem aqui no canto à direita, ó. Tô vendo. Tá vendo? Então, esses são os selos. Esses são os selos, Esse é o 5º selo, que tem esse réptil aqui embaixo, olha. Você vê aqui, 4 cabeças, depois 3 que tem chifre, ó, aqui, 2 chifres. Tô vendo. Tá. E a mulher vestida de luz e a coroa de estrelas. É isso que ele descreve. Tá. Entendi. Modo crescente. É sobre o crescente, é isso. Tá bom, então a gente para por aqui, vamos ler a nossa oração e vamos pensar sobre isso. Cadê? Vamos lá. Prece para os anjos da guarda. Espíritos de suas almas, efetivos guardiões, possam vossas asas levar o amor suplicante de minha alma aos seres humanos nas esferas confiadas aos vossos cuidados, para que, unido à vossa força, possa meu amor irradiar em auxílio das almas que ele amorosamente busca. Rudolf Steiner. Boa tarde a todos. Boa tarde. Obrigada. Boa tarde. Boa tarde, até. Boa tarde, queridos. Boa tarde. Boa tarde.